Agora vamos ao vivo a Viena, na Áustria, com a repórter Socorro Sampaio, que traz informações ao vivo aqui no Jogo do Poder. Olá, Socorro, boa tarde. Olá, Ananias, boa tarde a todos. Socorro, a investigação sobre a invasão ao Capitólio está em sua fase de conclusão. Trump será considerado ou não culpado? É o que diz o comitê que investigou, viu, Ananias? Eles dizem que o presidente Trump, ele abriu o caminho, ele liderou o que chamaram de anarquia, que foi a invasão do Congresso americano em janeiro de 2020. O Comitê de Investigação do Congresso americano sobre a invasão do Capitólio concluiu que o ex-presidente Donald Trump abriu caminho para a anarquia e a corrupção no ataque de 6 de janeiro de 2021. Benny Thompson, presidente do comitê, afirmou que o republicano tentou destruir as instituições democráticas e deve prestar contas pelo ataque. Nas semanas entre a eleição de novembro e 6 de janeiro, Donald Trump foi uma força a ser reconhecida. Ele ignorou os fatos e a legalidade, os conselhos corretos e sóbrios de assessores sensatos. Em vez disso, de maneira imprudente, abriu um caminho de ilegalidade e corrupção, cujo custo foi um dano à democracia. Trump convocou apoiadores a Washington no dia em que os membros do Congresso certificaram a vitória do rival Joe Biden nas eleições de 2020. Perto do meio-dia, em um discurso inflamado no coração da capital, o então presidente pediu aos apoiadores que lutassem com garra contra o que ele chamava de fraude eleitoral. Em seguida, o republicano voltou para a Casa Branca enquanto a multidão atacava o prédio do Congresso. Trump demorou mais de 3 horas para pedir aos apoiadores que deixassem o Capitólio. Os congressistas concluíram que integrantes das milícias de extrema-direita, Proud Boys e Oath Keepers, assim como outros seguidores do ex-presidente, interpretaram a mensagem como um chamado às armas. Mais de 850 pessoas foram presas pelo ataque, que deixou 5 mortos e 140 feridos. O comitê é formado por 5 democratas e 2 republicanos. Os congressistas ouviram dezenas de testemunhas em 8 audiências. Entre as principais revelações estão que Donald Trump ignorou os avisos dos aliados de que ele havia perdido a eleição. O conselheiro sênior Jason Miller testemunhou que o ex-prefeito de Nova York e então assessor de Trump, o advogado Rudy Giuliani, estava bêbado quando pressionou o presidente a declarar a vitória na noite da votação. A ex-assessora da Casa Branca, Cassidy Hutchinson, afirmou que o presidente sabia que os apoiadores estavam armados quando fez o discurso que provocou a invasão do Congresso. Segundo ela, Trump disse: "Eu não me importo que eles tenham armas. Eles não estão aqui para me machucar. Deixe meu povo entrar. Eles podem marchar para o Capitólio daqui." O então procurador-geral interino, Jeffrey Rosen, testemunhou que Trump ordenou que ele confiscasse as urnas eleitorais e ele respondeu que não tinha autoridade para isso. Donald Trump, que sugeriu concorrer novamente à presidência em 2024, diz que a investigação foi armada apenas para distrair os americanos do que ele chama de desastre do governo democrata. Pois é, Ananias, quando não é culpa da imprensa, é culpa da oposição. Você viu aí, olha, que esse julgamento, que esse caso seja rigorosamente apurado, como está sendo apurado, e os responsáveis punidos, que paguem, porque foi um ataque à democracia e que sirva de exemplo para todo o mundo democrático. Isso mesmo, que sirva de exemplo. Socorro, Ucrânia e Rússia estão em guerra, mas firmaram um acordo? Pois é, um acordo bem importante, Ananias. Só para a gente recapitular, no final de maio, a Ucrânia anunciou que tinha 20 milhões de toneladas de grãos retidas nos portos do país. Isso é porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia bloqueou os portos do Mar Negro. E o efeito direto desse bloqueio foi a redução da oferta global de grãos e, consequentemente, o aumento dos preços. Hoje, os 2 países assinaram o documento para retomar as exportações. Turquia
e a ONU agiram como mediadores. Esse acordo vale por 120 dias e pode ser renovado. A Rússia se compromete em não atacar os cargueiros que transportam grãos ou em não atacar os portos de onde partem as embarcações. Em troca, a Ucrânia concordou em permitir que os navios sejam inspecionados para verificar se não transportam armas. Kiev e Moscou assinaram 2 textos idênticos, mas separados, depois de uma solicitação do governo ucraniano, que se recusou a assinar qualquer documento diretamente com os russos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, diz que esse foi provavelmente o ato mais importante da carreira dele à frente das Nações Unidas. Ele diz que é um acordo para o mundo que vai trazer alívio para os países à beira da falência e da fome. Ele acrescentou ainda que vai ajudar a estabilizar o preço global dos alimentos, que estava em nível recorde, mesmo antes da guerra. E aí, para a gente ter uma ideia da dependência dos grãos, especificamente, mais ainda do trigo da Ucrânia, países como a Somália, país africano, um dos mais pobres do mundo, o país consome 95% do trigo, aliás, 95% do trigo consumido na Somália é da Ucrânia. Já o conflito, esse infelizmente continua e, para piorar, esta semana, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que os objetivos de Moscou não se limitam apenas ao leste da Ucrânia, que é aquela região parcialmente controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Ou seja, a Rússia quer mais, muito mais. Ananias. Olha, o terror continua, mas pelo menos uma notícia boa para se comemorar. Pelo menos isso. Obrigado, Socorro. Boa sexta-feira. Sextou. Bom final de semana. Bom final de semana para todos. Até segunda. Até segunda.